Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Então, nesse vídeo, nós vamos estudar sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Então, a gente vai estudar isso a fundo e dizendo para você que esse assunto é um assunto um pouco complexo, que você não entende em 5 minutos, tá? Você vai precisar de mais tempo para entender isso daqui. Então, se você busca essa resposta em 5 minutos, não é esse canal, você vai ter que ver em outros lugares, beleza? Vamos lá, vamos começar o estudo porque é longo e a gente tem que ser rápido. O que os pré-tribulacionistas acreditam? Que existem dois arrebatamentos, né? Supostamente um primeiro arrebatamento secreto e um segundo arrebatamento que todo mundo vê, né? Beleza. Então, eu vou colocar aqui os versículos que eles põem e acreditam que esses versículos comprovam que existe dois arrebatamentos e tal e tudo mais, beleza? Vamos lá. Mateus 24, vai do 36 até o 41, que diz assim: Jesus continuou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Somente o Pai sabe a hora que tudo vai acontecer. O que vai acontecer? A vinda de Jesus. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, né? Até o dia em que Noé entrou na barca, ou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo. Quem não sabia o que estava acontecendo? O povo que estava perecendo. Até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ok. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Entendi. Então, né? Nesse aqui, eles acreditam que vai ter o arrebatamento aí secreto, né? Ou o arrebatamento antes da tribulação, né? Vou dar mais versículos que eles acreditam nisso. Vamos lá. Apocalipse 3:10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar. Não, na verdade, eles vêm na João Ferreira de Almeida. E depois eu vou falar a outra tradução. Na tradução João Ferreira de Almeida está escrito assim: Porque guardaste a minha palavra de perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Entendi. Para experimentar os que habitam sobre a terra, né? E aí eles acreditam que esse guardarei não é tipo guardar das coisas que estão por vir. O guardarei que eles acham que é que a pessoa vai ser arrebatada. O guardarei aqui, não tá escrito aqui arrebatado. Eu te arrebatarei da hora da provação. Não, tá escrito que te guardarei. Mas eles acreditam que o guardarei aqui é arrebatar. Mas na outra tradução, se eu não me engano, é NVI, ou NTLH, eu não lembro qual que eu coloquei aqui, tá escrito assim: Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Nessa tradução está escrito protegerei no tempo da aflição, só que na tradução que eles gostam, está escrito guardarei da hora da provação. Tá, continuando, eu tinha que explicar isso para vocês, beleza? 1 Tessalonicenses 4, 15, 16 e 17, que diz assim, mais um, né, versículo aqui que eles acreditam que vai ser antes da tribulação. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Tá, continuando. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Aí eles acreditam, então nesses daqui, né, Mateus 24, Apocalipse 3:10 e 1 Tessalonicenses 4, que é do 15, 16 e 17. Com esses daqui, eles falam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, e aí vai ter dois, né? O primeiro é para aquelas pessoas que agarraram a oportunidade e tiveram, né, com o Messias. E aí as pessoas que não foram arrebatadas nesse arrebatamento secreto, nesse suposto arrebatamento secreto, ela vai ter uma segunda chance, mas aí nessa segunda chance ela vai ter que encarar o anticristo, né? Então, tipo assim, você pode viver, é o seguinte, vive aí do jeito que você quer viver a vida, né? E aí, se por acaso você perder a primeira chance, você vai ter a segunda chance, né? Aí, né, quem agarrar essa oportunidade aí vai ser salvo, né? Entendi o que eles tentam ensinar pra gente. Tá, e agora eu vou falar pra você. Não, não é desse jeito. Por que, Renato, não é? Mateus está fora do contexto, por isso que você entendeu dessa forma. Apocalipse 3:10, essa interpretação de não, essa aqui, quer dizer, essa interpretação de guardarei está totalmente equivocada, que eles falam que é arrebatar, não é isso, está equivocada. E 1 Tessalonicenses também está fora do contexto. Beleza? Eu vou falar mais sobre o entendimento da palavra de Deus e por que eles não têm esse entendimento. Eu vou explicar tudo no final do vídeo, tá? Continuando, beleza. Agora, nesses versículos aqui que eles falaram, eu vou quebrar em uma passagem só, beleza? E depois a gente vai estudar o contexto daqueles versículos ali que eles acreditam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, beleza? Olha isso daqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aí o versículo vai do 2 até o 8. Eu coloquei aqui. O anticristo tem que vir primeiro. Eu coloquei, beleza, vamos entender aqui. Leem comigo. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus, essa mesma vinda que eles falaram lá, né? O nosso Senhor, né? Pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, ou vai chegar, ou tem data, ou alguma coisa assim, beleza? Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso, enquanto profetizamos ou anunciamos o evangelho, ou que escrevemos isso em uma carta. Tipo assim, alguém pode falar que a gente falou, mas isso é mentira. É o que Paulo está querendo dizer. Continuando. 3. Não deixem que ninguém os engane. Preste atenção. Não deixe que ninguém os engane com nada disso. Pois, preste atenção. Antes desse dia, qual dia da vinda do Senhor, terá de acontecer a revolta contra Deus primeiro. Tá entendendo? Terá de ter a revolta contra Deus. Antes do grande dia da vinda do Senhor Jesus, vai ter que ter uma revolta contra Deus primeiro. Depois, terá que aparecer o perverso. Quem é o perverso? O anticristo, que está condenado a ir para o inferno. Olha aí. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ou seja, tudo que as pessoas acham que é Deus, ele vai ir contra. Tá entendendo? O que tem que acontecer primeiro? Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e se sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Ou seja, o templo também tem que estar construído. E depois que o terceiro templo estiver construído, ele vai se assentar lá e vai afirmar que é o próprio Deus. Tá entendendo? Vai ter que acontecer isso primeiro. Tá? Ó, eu vou pular os 6 aqui pra... Tá? Eu vou ler, vai. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixe que isso aconteça. É uma outra doutrina que eu vou falar, que a predestinação, o Deus está no controle de tudo. Eu vou falar disso depois, em outro vídeo. A misteriosa maldade já está agindo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixe que isso aconteça. É o que eu acabei de explicar
pra você que Deus tá no controle de tudo e tal. Eu não vou explicar isso nesse vídeo. Então o perverso aparecerá, tá entendendo? Acontecerá tudo isso, ou seja, a revolta contra Deus, cadê? A revolta contra o Deus, a revolta não é só da parte do anticristo, não, é das pessoas também, tá? Ele vai ter que, o perverso vai ter que aparecer, ele vai ter que vir e ser contra tudo que é divino e se assentar no templo, beleza? Então, ele vai aparecer. E o Senhor Jesus, ou seja, o Senhor Jesus vai aparecer depois de tudo isso. Quando vier, o matará com um sopro. Olha o poder de Jesus. Com um sopro vai matar esse cara aí. E o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e o fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos. Agora, adivinha o porquê que eles vão ser destruídos? Porque não aceitam nem amam a verdade que poderia os salvar. Ou seja, quando essas pessoas que não aceitam a verdade e não amam a verdade, essas mesmas pessoas vão ser enganadas pelo anticristo. Tá entendendo? Por quê? Porque a verdade bate na porta deles. Ó, a verdade tá aqui, mas eles não gostam da verdade. As pessoas falam que gostam da verdade, mas na verdade elas não gostam. Elas preferem acreditar nas suas próprias convicções, elas preferem ir nos seus achismos. E automaticamente elas rejeitam a verdade. Aí Deus fala assim: "Ah, vocês vão rejeitar a verdade? Ah, então vocês não aceitam a verdade? Tudo bem, eu vou mandar o Deus de vocês, que é Satanás, aquele que não gosta da verdade, assim como você que não gosta da verdade. E eu vou mandar ele vir e aí ele vai te enganar, porque ele é astuto. Tá entendendo? Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Beleza? Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles. Neles quem? No anticristo. A fim de que acreditem naquilo que é falso. Por quê? Porque as pessoas, como eu expliquei, elas querem ir nas suas próprias convicções e não aceitam a verdade. Tá? Continuando. O resultado disso é que serão condenados todos que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, que amam, que o Senhor ama. Por que o Senhor ama essas pessoas? Por que essas pessoas amam o Senhor? Pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito e pela fé que vocês têm na verdade. Já fiz vídeo sobre isso, tá? Não vou tocar nesse assunto. A fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte da glória do nosso Senhor Jesus. Então, tá vendo? Só com essa passagem eu já destruí as passagens deles lá. Eu vou ler novamente aqui as partes principais. Primeiro tem que acontecer a revolta contra Deus. O perverso tem que aparecer. Ele vai ir contra tudo que é divino e ele vai se assentar no templo. Somente depois disso que vem Jesus. Beleza? Continuando, agora nós vamos ver todo o contexto de Mateus, que eles acreditam nesse versículo aqui, isolado. Eles isolaram essa parte, beleza? O Apocalipse 3:10, o protegerei deles aqui, né? Que eles acreditam que o guardar aqui é arrebatar. A gente vai estudar sobre isso daqui agora. E a primeira Tessalonicenses deles, beleza? Vamos lá. Vamos ler Mateus 24, né? Vamos ler o contexto, né? Porque não sei se foi com você também, assim foi comigo. Eles liam essa parte e saíam correndo. Vamos louvar. Vamos isso, vamos aquilo. Por quê? Porque é o que é bom para eles. Eu não vou falar mais sobre isso, que senão o vídeo vai ficar muito grande. Continuando. Do 24, o contexto, eu acho que do 15 você já consegue entender. E vai até o 41. Vamos lá. Vamos ler calmamente e vamos no profundo. Continuando. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror.
que eu acabei de falar lá. Tá vendo? Mateus. De que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou que ele vai dar o grande terror lá, ele vai se assentar no templo, vai falar que é o próprio Deus. E ele vai dizer que quem não adorá-lo será morto. Ó, aí depois ele fala que o leitor entenda o que isso quer dizer. Você tem que ir lá em Daniel para entender. Continuando. Então, os que estiverem na região da Judéia, fujam para os montes. Ou seja, quando ele falar isso daqui, você tem que ir para o monte, irmão. Porque se você ficar na cidade, ele vai te pegar e vai... Obviamente, ele está falando isso para as pessoas que têm o espírito e que guardam a mensagem. Os que não guardam, eles vão aceitar a marca tranquilamente, tá? Por quê? Porque o próprio Deus mandou o inimigo, o enganador, para darem crédito à mentira dele, porque eles amam a mentira. Tá entendendo? Mas os que não amam, então tem que fugir para os montes. Beleza? Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo. Ou seja, quando ele sentar lá, sai a milhão. Tá entendendo? E não entre para pegar suas coisas. Ou seja, não perca tempo. Não fica preocupado com coisas materiais. Porque se você... O tempo que ele... Quando ele subir lá no monte lá e falar que é o próprio Deus, todo segundo vai ser precioso para você fugir. Beleza? E quem estiver no campo, que não volte a fim de buscar as suas roupas. Era o exemplo que eu falei agora, que todo tempo vai ser... Todo segundo vai ser precioso nessa perseguição, para você fugir. Aí ele fala, ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Por quê? Porque vai passar muita dificuldade, tá? Escassez de alimento e tudo mais. Continuando. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. É uma alusão querendo dizer assim, peça a ajuda do Senhor, porque o negócio vai ser tenso. Beleza? Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Olha aí como que vai ser a situação. Continuando. Porém, Deus diminuiu esse tempo. Ou seja, tá, lá no profeta Daniel, que Jesus falou, quem lê, entenda, tem que ler lá no livro, ele fala que vai ser 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Então, ou seja, o domínio dele vai ser 7 anos, mas seria maior. Mas, como Deus decidiu tudo e todas as coisas estão no controle dele, ele decidiu que seria só 7 anos. Seria mais de 7 anos. Mas olha por que ele decidiu que seria só 7 anos que o anticristo iria governar. Por quê? Se não fosse assim, ou seja, se fosse mais anos, ninguém seria salvo. Ele fala que ninguém seria salvo é a pessoa que vai estar viva quando Jesus voltar. Viva que eu falo é em carne e osso. A pessoa que não guardou... Desculpe. É aquela pessoa que não adorou o monstro, o anticristo, não adorou a imagem e não colocou o chip. É a pessoa que vai estar normal, em carne e osso, esperando a vinda do Messias. Por quê? Porque ela foi para o monte. Por quê? Porque ela se preparou. Não é no sentido de salvação de alma, é no sentido da pessoa que vai estar esperando o próprio Jesus, tá? Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, já falei isso em alguns vídeos meus, esse tempo foi diminuído. Esse tempo será diminuído. E já foi diminuído. Vai ser 7 anos. Mas só por causa desse povo que Deus escolheu para salvar. Se não fosse por eles, Deus colocaria mais tempo. Tá entendendo? Continuando. Portanto, se alguém disser para vocês, fujam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Por que ele está falando para não acreditar? Porque Jesus não vai aparecer só para uma pessoa quando ele vir. Jesus não vai aparecer só para uma nação, só para Israel ou só para os Estados Unidos, não. Você já vai entender o porquê. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Não é possível enganar. Mas né, o engano vai ser tão grande que, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Mas como não é possível, ele não vai enganar. Porque o escolhido sabe exatamente
como tudo vai acontecer. Continuando, preste atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, ou seja, secreto. Não, ele só apareceu no deserto. Não, ele só apareceu na Ásia. Não. É o que as pessoas vão dizer. Aí ele vai falar, não vá lá. É mentira. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui. Não acreditem. Porque assim como um relâmpago risca o céu no nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Está querendo dizer, certo? Onde estiver um corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Por que ele está falando isso? Isso aqui que ele está falando é lá no Vale do Meguido. O grande dia da batalha entre o bem e o mal. Que Deus, antes mesmo da batalha, Deus já prepara os urubus. Quando tá indo lá o povo de Satanás para guerrear contra Deus, Deus já profetiza. Deus já deixa os urubus lá preparados. Por quê? Porque você vai perder. E o seu exército, os urubus vai comer a carne do seu exército. Tá? Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu. Preste atenção nos sinais. Os dias vai ser de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais e as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. O firmamento da terra vai ser abalado, certo? Olha aí, esses aqui são os sinais. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Olha o que tem que acontecer primeiro. Beleza, cara. Tem que acontecer tudo isso daqui, tá entendendo, né? Vamos lá. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo das nuvens. Todos quem? E esse todos aqui é aqueles que não estavam vigilantes. É aqueles que estavam no bem bom. É todos aqueles que receberam a marca. Tá entendendo? Não é todo mundo sem exceção. Beleza? Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo das nuvens, com poder e grande glória. Ou seja, o mundo inteiro vai ver, todos vai ver. Tá entendendo? Aí agora aqui, ó, 24:31 é a passagem, é uma parte da passagem que eles acreditam lá. Eu vou mostrar aqui para você. A mesma parte lá em Tessalonicenses deles lá, que eles falam, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa mesma parte bate naquela parte de Mateus 24. Voltando lá. Continuando lá. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. Beleza? E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Continuando. Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. O que ninguém sabe que vai acontecer? A vinda dele, de Jesus, e quando Jesus vir, Deus vai reunir em um lugar só todos os que foram escolhidos e que estão espalhados pelo mundo. Tá entendendo? Mas quando isso acontecer, a hora e a data ninguém sabe, somente o Pai. Tá entendendo? A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Agora ele está fazendo uma alusão. O contexto é esse. Tá entendendo? Ele vai vir e vai reunir todos os escolhidos. Certo? E o dia, a data, a hora, ninguém sabe. Aí agora ele vai dar parábolas para você entender como que vai ser esse dia entre os que vão chorar e as pessoas que vão ser salvas. Ele vai fazer analogias agora. Tá entendendo? A vinda do homem será como naquele que aconteceu no tempo de Noé. Vai ser como nesse dia.
que aconteceu nesse dia? Um se salvou e um se condenou. A maioria se condenou e a minoria foi salva. A maioria não quiseram saber da mensagem e a minoria quis saber da mensagem. Ele está fazendo uma alusão, tá entendendo? A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Vai ser semelhante entre esses dois povos, os salvos e os condenados. Continuando. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, né? Então, ou seja, o povo que não foi salvo, né, que morreu no tempo de Noé, eles viviam a vida deles, normais. Não estavam nem aí. Estavam comendo e bebendo, estavam dando casamento, entendeu? Até o dia que Noé entrou na arca, ou na barca, né? Ou seja, Noé estava se preparando, certo? E o que ele estava fazendo? Ele estava se divertindo? Não, ele estava sacrificando. Ele estava ligeiro. Ele estava vigilante. E as outras pessoas estavam casando, estavam bebendo, estavam comendo, estavam, né, na alegria. É o que vai ser nos últimos tempos. Tá entendendo? Porém, não sabiam o que estavam acontecendo. Quem não sabia o que estava acontecendo? O povo que morreu nas águas. E a mesma coisa vai acontecer nos últimos tempos. O povo escolhido, que tem o Espírito, sabe exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. O povo que está perecendo, eles não sabem de nada, eles estão sendo enganados. Tá entendendo? Continuando. Até que veio o dilúvio e levou todos. Todos quem? Não foi todo mundo que morreu, sem exceção. Todos aqueles que não acreditaram. Tá entendendo? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai ser exatamente assim. Aí ele fala, ele vai continuar o exemplo dele, ele vai continuar a alusão dele. Naquele dia, qual dia? O dia da sua vinda. 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Faz a mesma alusão. A mesma alusão. Enquanto um vai chorar, o outro vai ficar feliz. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Uma ficará muito triste. Uma ficará com o coração partido. Eu não vigiei. Por quê? Porque eu preferi acreditar nos meus achismos, nas minhas próprias convicções. Eu fui enganado. Eu estou em choro, eu estou em pranto. Tá entendendo? Uma será levada, ou seja, para a glória, essa é a salva. E a outra vai ser condenada, vai ser deixada. Aí ele fala, fiquem vigiando, mas só quem vai vigiar é quem tem o Espírito. É quem é escolhido, quem é kadosh. Quem foi capacitado pelo Espírito vai continuar vigiando e vai saber tudo. Por quê? Porque através do Espírito ele tem conhecimento, discernimento, sabedoria, conhecimento, poder. Eles vão saber exatamente o que está acontecendo. Tá? Você viu os sinais do céu? O sol vai se tornar negro. A lua vai se tornar sangue. Vai se tornar tudo. O eleito, quem tem o Espírito, o que ele vai saber. Quando o evento acontecer, ele vai olhar e vai falar assim, putz, é chegada a hora. Ele vai saber exatamente o que está acontecendo. Mas quem está perecendo, não. Ele vai ser enganado. O mundo vai vir e vai falar, não, porque a lua bateu no sol, e aí o sol refletiu na terra, e aí não sei o que, papapá, deixou a lua vermelha. Mas na verdade, isso é um evento da natureza. Aí a pessoa, evento o perdido, evento da natureza. Aí vai tirar selfie com a lua de sangue. Por quê? Porque ela tá sendo enganada. Ela nem sabe o que tá acontecendo. Ela é vaso da ira. Tá entendendo? Aí por isso que ele fala, só quem vai vigiar é o que eu te falei. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar o Senhor. E eles vão estar vigiando. Eles vão estar. Por quê? Porque também nessa época que a lua vai não sei o que lá, a Bíblia vai ser restringida. Ninguém, tá? O anticristo, ele vai ir contra tudo que se diz Deus. E ele vai falar que a Bíblia não pode ser mais falada. Ninguém vai ter mais acesso à Bíblia. Só quem vai guardar e vai vigiar é aquele que leu e entendeu antes, ou que ainda tem a Bíblia. Mas ele vai entrar nas casas.
Tá entendendo? Ele vai entrar nas casas e vai procurar dentro da sua casa. Isso vai ser lei, tá? E vai procurar alguma Bíblia. Se tiver alguma Bíblia lá, eles vão queimar a Bíblia. Tá entendendo? Então o acesso à palavra de Deus vai ser retirado. Tá entendendo? Continuando. Aí ele dá mais alusões ainda. Ele dá alusão às parábolas das virgens e a outra parábola do servo lá. Eu vou te falar uma aqui, a parábola das 10 virgens. Continuando. Agora você vai entender o contexto dessa situação. Mateus 25, vai do 1 até o 3, que diz assim: Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar o seu noivo. As 10 moças aqui representam todas as pessoas que tiveram fé em Jesus. Só que nessas duas pessoas tem duas classes. A primeira é a que faz Jesus como pedra fundamental. E a outra parte é aquela pessoa que faz Jesus como pedra de tropeço. É aquela pessoa que acredita que tem que fazer alguma coisa para conquistar a vida eterna. Ela posta suas fichas nos seus méritos, que tem que agarrar a oportunidade. São essas duas pessoas, certo? As que têm o fundamento real são as que receberam o Espírito. A outra classe são as que não têm o Espírito e que elas colocam as suas forças nos seus méritos. Tá entendendo? Continuando. Aí eles falam, 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Por que ajuizadas? As que são sem juízo são as que não receberam o Espírito e acreditam que tem que agarrar a oportunidade. E as 5 eram ajuizadas as que receberam o Espírito e nasceram de novo. Tá entendendo? Continuando. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Por quê? Porque elas são sem juízo. Tá entendendo? As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. As 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Continuando. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. À meia-noite, certo? Então, as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Certo? Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Isso é uma alusão só, tá? Ou seja, não guardar a lamparinas aqui significa o evangelho verdadeiro, tá? Guardar as palavras. A lamparina significa isso. Significa isso. Mas como elas não tinham juízo, não tinham espírito, elas viveram do jeito que elas acham que deveriam viver. E no momento elas foram pego de surpresa. Tá entendendo? E aí elas falam: deem um pouco de óleo para nós. As nossas lamparinas estão se apagando. Disse. Aí ela falou: de jeito nenhum. Responderam as moças ajuizadas: o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem, vão comprar. Isso é só uma alusão, tá? Isso é só uma alusão. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E quando estavam fora, o noivo chegou. Tá? Na verdade, elas não foram comprar óleo nenhum. Isso é só uma alusão. Isso está querendo dizer as pessoas que não estavam guardando a palavra. Elas viveram do jeito que elas acham que devem viver. E não respeitaram os mandamentos do Messias. Elas não fizeram. Ela não amou o próximo como elas mesmas. Ela não guardou a palavra. Ela viveu como o mundo vive. Tá entendendo? Isso aqui é só uma alusão. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. Essas daqui foram as que guardaram a palavra. E Jesus apareceu no momento que ela não espera. E como que ela guardou a palavra? Ela foi à festa do casamento. Elas foram salvas. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. E aí o noivo respondeu. O noivo, na alusão aqui, é Jesus, dizendo: eu afirmo que isso é verdade. Eu não sei quem vocês são. Por quê? Porque Jesus só conhece a ovelha que é dele. A ovelha que ele morreu. A ovelha que não é dele, ele não conhece. Continuando. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora.
Tá entendendo agora totalmente o significado? Quando você isola, parece mesmo. Vou voltar ali. Quando você isola, parece mesmo que o arrebatamento vai ser secreto. Mas quando você vê o contexto da situação, você vê que quem vai ser pego de surpresa é quem não guarda a palavra. Mas a pessoa que guardou a palavra, ela não tem mérito de guardar a palavra. Ela só guardou porque ela foi capacitada pelo Espírito. E por que ela tem o Espírito? Porque o próprio Deus escolheu antes da fundação do mundo. E chama ela para dar o Espírito. Tá entendendo? Olha aí, no contexto você entende. Agora, quando você fica na superficialidade da Bíblia, você entende de outra forma. Reforçando o que eu acabei de falar para vocês. 1 Tessalonicenses 5 vai do 1 até o 23. Na verdade, vai do 8, aí pausa e vai até o 23, que diz assim: virá como um ladrão. Irmãos, agora olha o que ele fala. E quando ele fala irmãos, os irmãos aqui não é para o mundo inteiro, tá? É para quem é kadosh, quem é separado, quem é eleito. Não é para o mundo inteiro a carta. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Por que não há necessidade? Porque vocês já são guiados pelo Espírito. Pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Você já sabe, eu não preciso relatar exatamente tudo, porque vocês têm o Espírito, vocês já sabem. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por que ele está dizendo isso? Porque no reinado do anticristo, o mundo vai se unir. A religião vai se tornar uma só, vai se tornar uma só moeda. E ele vai falar, olha o que estamos fazendo no governo dele. Não vai ter mais diferença racial, não vai ter mais diferença de rico e pobre. É ele mesmo que criava. Ele só vai parar de fazer. Tá entendendo? Aí ele vai falar, tá vendo? Tem paz e segurança. E as pessoas vão acreditar. Quem tá se perdendo vai acreditar, vai falar, realmente, paz e segurança. Pela primeira vez, desde quando eu tô aqui na Terra, eu tô vendo paz e segurança. Mas eles vão ver só em 3 anos e meio. Muito pouco tempo. 3 anos e meio passa assim, ó. Nós estamos em 2023. Pô, 2013 pra mim foi ontem. Imagine 3 anos e meio. Vai ser muito rápido. E nessa, porque as pessoas que estão se perdendo vão acreditar que vai estar em paz e segurança. Mas as que têm o espírito, elas vão saber tudo que está acontecendo. Só que, eis que sobrevirá repentina destruição. Tá entendendo? Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. A pessoa sabe que vai dar à luz no momento? Não. Do nada vem a dor de parto na pessoa que vai dar à luz. Ela não sabe, ó. Dia 15 de novembro você vai ter a dor de parto. Não, ela não sabe a hora que vai vir. Ele tá fazendo essa alusão. Da mesma forma, ninguém sabe. E de modo nenhum escaparão. Quem não vai escapar? Quem não sabe de nada. Quem tá se perdendo. Quem vai pelas suas próprias convicções. Quem não aceita a verdade, dura como ela é. Continuando. Mas vós quem? Irmãos. Quem? Os escolhidos. O que tem o Espírito. E tudo mais. Não estáis em trevas. Vocês não estão. Mas que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Por vocês não estão em trevas, quando vem esse dia, não vai pegar vocês de surpresa. Por quê? Porque vocês são kadosh. Porque vocês têm o Espírito. Vocês têm discernimento, sabedoria, conhecimento. Vocês sabem exatamente o que está acontecendo. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Vocês já são filhos da luz. Ninguém está agarrando oportunidade. Tá entendendo? Eles são os escolhidos. E filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Tá entendendo? Assim, pois não durmamos como os demais. Porque os demais estão dormindo. Os demais acham que, sei lá, o diabo não existe. Que tudo gira em torno dela. Que ela tem que fazer as próprias vontades dela. Que Deus ama ela assim. Né? E tá tudo certo para elas. Que não tem apocalipse. Que o chip da besta é coisa de fanático. E tudo mais. Essas pessoas estão dormindo. Elas vivem do jeito que elas acham que tem que viver. Elas vivem na bebedeira. Elas vivem se prostituindo. E para elas tá tudo certo.
que Deus tem que que tem que abraçar elas do jeito que elas são. Elas blasfemam contra Deus, não respeitam a Deus, não guarda os mandamentos dele, não guarda, desrespeita ele com as suas obras, e elas acham que Deus tem que aceitar elas do jeito que elas são. Elas não querem sacrificar de nenhuma forma. Tá entendendo? Aí ele fala, assim, pois, não durmamos como os demais, os que estão se perdendo. Pelo contrário, vigiemos e seremos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Ou seja, não é de noite, eles se embriagam de dia e de noite, mas ele está falando é de noite porque eles são da noite. E por eles serem da noite, eles se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos eleitos, escolhidos, que temos o Espírito, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé. Lá em, se eu não me engano, em Efésios. E do amor. E qual que é a couraça? Eu vou falar alguns aqui. A couraça da justiça. Ou seja, todo eleito de Deus, ele vive na justiça. De nenhum modo ele é participante da injustiça. O cinto da verdade, ou seja, ele ama a verdade. Quando ele vê alguma mentira, ele fica estressado, ele não compactua com nenhuma mentira. Quando ele está em algum lugar, em algum trabalho, que ele vê uma injustiça, ele não compactua com a injustiça. Ele está fechado com a verdade. Tá entendendo? E mais coisas lá na armadura, né, que eu digo que é a armadura dos eleitos de Deus. Continuando. Couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque quem é salvo sabe que tem, e quem não é, entendeu? Como é Deus que põe em vocês mesmos a certeza da salvação, então se assegure nisso. Esse é o seu capacete, é a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha aqui o amor dele para com os escolhidos, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. Nós quem? Os escolhidos. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Fiel é o que vos chama. Fiz vídeo sobre isso. Sobre a ordem da salvação, o qual também o fará. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai-nos, todos os irmãos. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do Senhor seja convosco. As alusões aqui é que existem dois povos, os salvos e os condenados. Os condenados vão ser pegos de surpresa. Os condenados amam a injustiça. Eles têm prazer na iniquidade. Eles não têm amor à verdade. Tá entendendo? Esses vão ser apanhados de surpresa no grande dia. Para eles, quando Jesus vir, eles vão chorar. Eles vão cair em pranto. Tá entendendo? E os outros vão sorrir. É isso que está dizendo a todo momento. Agora vamos para o Apocalipse 3:10. Lembra lá? Eu vou voltar para você. Já faz um pouquinho de tempo, mas precisa desse tempo para você entender. O Apocalipse 3:10, que eles falam assim. Aqui, ó. Na tradução João Ferreira de Almeida. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, agora você sabe. Por que essa pessoa guardou a palavra da perseverança? Que para guardar a palavra de Deus tem que perseverar. Terão perseguições. Tá entendendo? Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Quando ele fala que guardar da hora da provação, é te guardar no sentido de salvação. Peraí, para você guardar essa palavra tem que ter perseverança. Como que você vai guardar a perseverança se não tiver quem persiga você? Não faz sentido, tá entendendo? Então, por que essas pessoas guardou a perseverança? Porque elas foram perseguidas. Elas foram perseverantes. Tá entendendo? Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele que te capacita para você vencer o inimigo. Tá entendendo? Para experimentar os que habitam sobre a terra.
Ele vai experimentar, vai provar, só vai realmente a pessoa que vai resistir o inimigo, quem foi capacitado. Tá entendendo? Isso aqui, a pessoa que foca na força do braço, ninguém consegue vencer o inimigo com a força do braço. É só quem é capacitado. É no sentido que ele vai guardar a sua salvação naquele momento em que o mundo inteiro vai ser perseguido. Ele vai te capacitar, ele vai te dar força. Tá entendendo? Não, Renato, eu não acreditei. Não, eu acho ainda que ele vai guardar e a pessoa vai ser arrebatada. Tá? Olha isso daqui. Apocalipse 6, 9, 10 e 11. Diz assim, né? Em resposta a esse versículo lá que eles acham que vai ser arrebatado, que ninguém vai passar pela grande tribulação. Olha o que está escrito. Eles gritam com uma voz bem forte. Ó, Todo-Poderoso. Esse aqui, se eu não me engano, é o sexto selo. Ou é o quinto selo? Não, é o quinto selo. Isso. Ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Quem são essas pessoas? São todas as pessoas que morreram com a palavra da perseverança. Morreram não negando Jesus. Deram seu testemunho. Tá entendendo? Aí, ó, cada um deles recebeu uma roupa branca. E foi-lhe dito a eles que descansassem um pouco mais. Até que se completasse, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, até que se completasse, aqui está em Apocalipse, né, no final praticamente, até que se completasse o número de seus companheiros de trabalho, que eram seus irmãos, que deveriam ser mortos, como eles tinham sido também, ou tinham sido. E aí? Como é que Deus vai livrar, sendo que essas pessoas vão morrer também lá, na grande tribulação? E aí? Em nenhum momento fala que vai livrar, irmão, ninguém vai ser livrado de nada. Todo mundo vai passar pelo batismo, todo mundo vai tomar o cálice. Mas esse batismo e esse cálice vai fazer com que você seja lapidado pelo Todo-Poderoso. Você vai conhecer mais ele, você vai conhecer as obras dele, você vai saber quem ele é, ou seja, a pessoa que é escolhida, obviamente, que tem o Espírito. E todas essas provações são para ensinar algo para elas. Tá entendendo? Ninguém foi livrado de nada, muito pelo contrário. Todas as pessoas que morreram com a palavra de Deus, desde a época de Roma, desde a antiguidade até nos tempos atuais. Tá na hora de acordar, gente. Não existe isso. Apocalipse 13, né, 1, 5, 6 e 7, que diz assim, ó. Preste atenção, mais uma prova. Depois vi um monstro que subia do mar. Esse monstro aqui, tá? Ninguém vai subir do mar. O mar aqui representa povos, nações e línguas. Beleza? O que acontece? O monstro aqui é o anticristo e o seu reino. Beleza? Tá, ele tinha 10 chifres, tá? Eu não vou explicar sobre isso, senão você não vai entender. Já é difícil entender o que eu tô explicando aqui. Se eu falar mais dessas coisas, é mais difícil de entender ainda. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Beleza? O anticristo, tá? Isso aqui você precisa entender que é o anticristo. O anticristo é o seu reino. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade. Por quê? Porque ele vai dominar o mundo, tá? E dizer blasfêmias contra Deus. Foi permitido, tá tudo no controle de Deus. Ele permitiu que o monstro aí dominasse o mundo e que dirigisse blasfêmias contra o próprio Deus. Ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 7 anos. Ele começou a blasfemar contra Deus. Lembra da ordem que eu falei lá que tinha que ser para depois ter o arrebatamento? Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Ele começou a dizer coisas lá. Foi permitido, olha isso aqui, que lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Como você acha que ele vai vencer? Tá entendendo? E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Cadê que alguém vai ser poupado aqui? O povo de Deus não vai ser poupado, tá? Então aqui já foi confirmado, agora nós vamos destruir a última heresia, a última ideia, que é a primeira Tessalonicenses 4, 15, 16, 17. Na verdade, isso daqui está fora do contexto,
Eu vou ler novamente, que foi tanta coisa que a gente viu que talvez você tenha até esquecido. Novamente, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivemos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora lembra que eu tinha falado para você que para ter arrebatamento tem que ter a ressurreição primeiro? Lembra lá? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nosso nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, li aqui para você. Agora vamos ver o contexto de toda essa situação. Agora eu tinha escrevido aqui, ó, o arrebatamento só acontece depois da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição só acontece depois que o anticristo veio, já tiver vindo, né? E degolou os que não colocaram a sua marca e não adorou a sua imagem. Vou ler novamente para você entender. O arrebatamento só acontece depois da primeira ressurreição. Tem uma ordem. E a primeira ressurreição só acontece depois que o anticristo já tiver vindo e tiver degolado os santos que não colocaram a marca e nem adoraram a sua imagem. Agora a gente vai ver o contexto de todo esse 1 Tessalonicenses aqui que eles distorceram. Entendeu? Vamos lá. Primeiro, Apocalipse 20, vai do 1 até o 6, que diz assim, preste atenção. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos as sete... Desculpe. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Olha aí. Ele agarrou o dragão. Tudo isso aqui aconteceu depois da vinda de Jesus. Parousia, no grego. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é diabo e Satanás, ou Satanás, e o agarrou por 1000 anos. Tá entendendo? Então o anjo jogou o diabo no abismo e o trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até que terminarem os 1000 anos. Beleza? Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vinham alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Certo? Eu tive que falar tudo isso para você entender o contexto. Agora que é o versículo-chave. Vamos lá. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus. E a verdade que Jesus revelou, a verdadeira mensagem. Elas foram degoladas só por isso. Guardaram a verdadeira mensagem. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem. Essas pessoas não adoraram o monstro, nem a sua imagem, nem receberam a marca, certo? Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Jesus 1000 anos. Como que elas tornaram a viver? Elas foram ressuscitadas. Esta é a primeira ressurreição. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Como assim, Renato? Me explica. Essas pessoas, por isso que Deus fala, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. De toda a história da humanidade, todas as pessoas que morreram em Cristo, todas as pessoas que morreram guardando a palavra, certo? Morreram desde a época de Roma, lá na antiguidade até os tempos de hoje, que o anticristo vai vir. Essas pessoas são as primeiras que morreram em Cristo. As pessoas que morreram com o anticristo são as últimas que morreram em Cristo. Essas últimas que morreram em Cristo, que foram mortas pelo anticristo, pelo monstro, pela besta, elas ressuscitarão primeiro. Essas pessoas que foram mortas por leões lá na época da antiguidade, elas continuarão dormindo, porque a pessoa que é salva, ela morre nessa terra, mas ela continua dormindo.
E elas vão ser ressuscitadas depois, no último dia. Tá entendendo? Então essas pessoas que morreram lá na antiguidade, elas continuarão dormindo. Elas vão ser ressuscitadas por último. Ou seja, na segunda ressurreição. E as pessoas que morreram na grande tribulação serão ressuscitadas primeira. Certo? Essas pessoas serão ressuscitadas primeiras e vão reinar com Cristo os 1000 anos. Tá entendendo? Esta é a primeira ressurreição. Tá entendendo agora o que acontece? Beleza? Aí ele fala, felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. A segunda morte aqui é a destruição da pessoa, tá? Serão sacerdotes de Deus, olha isso, e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, tá entendendo? Essa é a primeira ressurreição. As pessoas que foram mortas pelo anticristo vão ser ressuscitadas e vão morar com Cristo durante 1000 anos nesse reinado que o próprio Satanás vai ser preso. Beleza? Continuando. Tá entendendo? Essa é a primeira ressurreição. Agora vamos voltar lá. Agora tem um contexto, lembra? Agora vamos voltar lá pro versículo que os pré-tribulacionistas se apoiam. Tá entendendo? Ó, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, o que aconteceu? Lembra que eu expliquei para você? Existiu o pessoal que guardou a palavra de Deus. As pessoas que foram mortas lá na época de Roma, guardou a palavra, foram mortas na época de Roma. E as pessoas que guardou a palavra e foram mortas na época do anticristo. E existe uma terceira pessoa, os que não morreram. Existem as pessoas que foram mortas na época de Roma, para você entender, as pessoas que foram mortas pelo anticristo e as pessoas que não morreram. Ou seja, que Jesus veio e foi ao encontro dessa pessoa fisicamente. Essa pessoa o anticristo não matou. Essas pessoas foi para os montes. Ela ficou escondida esse tempo todo. Conseguiu sobreviver, fisicamente falando. Aí ele fala, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós quem? Os que tivemos vivos, ou seja, os que não foram mortos na grande tribulação e que têm o Espírito, são kadosh, são eleitos, são escolhidos e não foram mortos. Os que ficarmos vivos. Essa palavra aqui está errada. Eu não vou falar isso para vocês, que já é muita informação. Eu vou fazer um novo vídeo falando das traduções erradas. Beleza? Então, os que ficarmos vivos na grande tribulação, até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem primeiro, né? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, lembra? Eles ressuscitarão primeiro. Junto com quem? Então, quem é que vai viver os 1000 anos? Os que foram ressuscitados primeiros. Quem foi ressuscitado primeiro? Os que foram mortos pelo anticristo. Não adoraram sua imagem, nem receberam sua marca. Eles vão ser ressuscitados primeiro e vão reinar os 1000 anos. Junto com quem? Com os outros que não morreram. Os que sobreviveram na grande tribulação e não receberam a marca. Os que estão vivos fisicamente falando, em carne e osso. Tá entendendo? Depois, aí tá, o arrebatamento é por último, é no último dia. O que acontece? Os vivos, os que sobreviveram, vão reinar 1000 anos. Os que foram mortos pelo anticristo vão ressuscitar primeiro e vão reinar os 1000 anos. Quem vai faltar? Os primeiros cristãos que foram mortos na época de Roma. O povo de Deus antigo. Eles vão continuar dormindo, certo? O que sobreviveu e o que foi morto pelo anticristo vai ressuscitar e vai viver os 1000 anos. No último dia, o que Deus vai fazer? Deus vai olhar, só para você entender, vou falar isso aqui para você entender. Deus vai olhar e vai falar assim, tudo bem, aqui está o povo que está em carne e osso e que sobreviveu à grande tribulação. Vai estar os que foram ressuscitados primeiro, que morreram na época do anticristo. Então o que eu vou fazer agora? A segunda ressurreição vai ser agora. Ele vai ressuscitar os que foram mortos primeiro. Tá entendendo?
lá na época de Roma. Aí vai estar a primeira ressurreição no último dia. Vai estar a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E o que eu vou fazer com esse pessoal que sobreviveu? Essa pessoa vai ser arrebatada. Entendeu? Aí ele fala, depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aqui já é o último dia. Já viveu os 1000 anos. Satanás já foi derrotado. Satanás já foi destruído. Já terminou tudo. Agora é o novo céu, a nova terra. Nesse último dia ele faz isso. Ressurreição, a segunda ressurreição e o arrebatamento dos vivos que não morreram. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá vendo? Para sempre. Ah, Renato, esse arrebatamento aí, não acreditei que o arrebatamento é no último dia e o arrebatamento só vai ser para aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Não acredito nisso. Tá? 1 Coríntios 15, vai do 51 até o 58. Diz assim, preste atenção. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, no último dia. Nem todos nós vamos morrer. Nem todos nós quem? Os kadosh, os eleitos, os escolhidos, o que tem o Espírito, os da primeira ressurreição, os da segunda ressurreição e os que estão vivos em carne e osso que não morreram na grande tribulação. Escute bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos ressuscitarão. Desculpe, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais. Só serão imortais as pessoas que têm Cristo no coração, que têm o Espírito. Tá entendendo? Foi por isso que Jesus falou para o povo de Israel, se eu não me engano, em João. Fala assim, Jesus fala assim, por que vocês não acreditam em mim? Aí ele fala assim, eu só fiz coisa boa e vocês não acreditam em mim. Aí as pessoas falam assim para ele, Jesus, nós não acreditamos em você porque você está se fazendo um Deus. Todo aquele que crê em você viverá para sempre, quem só vive para sempre é Deus. Aí ele fala, não está escrito no livro dos profetas que todo aquele que crê vai virar Deus? Por que vai virar Deus? Porque vai viver para sempre. Nós nos tornaremos deuses junto com Deus. Mas qual que é esse sentido, Renato? Nós seremos Deus no sentido que nós vamos viver para sempre, igual Ele vive para sempre. Nós vamos viver junto com Ele. Por quê? Porque Ele colocou um pedacinho dele em nós. Por quê? Porque Ele colocou o Espírito dele na gente. Por quê? Foi por causa da sua graça e misericórdia. Entendeu? Nós recebemos essa salvação não porque nós fizemos alguma coisa, mas foi porque Ele nos escolheu. Foi pela graça e misericórdia dEle. Entendeu? Seres imortais. Todo ser que vai virar imortal vira um Deus também. Tá? Mas só Deus é Deus. Nós seremos deuses porque nós seremos imortais nesse sentido, tá? Nós não somos deuses que temos que ser adorados, tá? Deixo bem claro, porque as pessoas é difícil das pessoas entender. Entendeu? Ó, ele tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Tá entendendo? Todos nós, aqueles, primeira ressurreição, segunda ressurreição, e quem não foi morto vai ser arrebatado. Pois este corpo mortal precisa se revertir com o que é imortal. Todas as pessoas que foram ressuscitadas, todas elas ainda estão no corpo físico. Tanto a primeira ressurreição, tanto a segunda ressurreição, tanto quem sobreviveu na grande tribulação. Elas estão com o mesmo corpo aqui, ó. O ressuscitou, mas os tendões voltou ao normal, o osso voltou tudo. Mas eles ainda estão em corpo físico. Nesse instante de abrir e fechar o olho, todo esse pessoal vai ter o corpo glorificado. Tá entendendo? E quando esse pessoal, nós seremos glorificados, nós receberemos um corpo imortal e viraremos deuses também, assim como Deus é. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer.
Eu vou até deixar o versículo que Jesus fala isso, tá? Porque senão a pessoa vai pensar que é heresia isso aqui, tá? Assim quanto este corpo mortal se revestir do que é imortal, quando este corpo que morre se vestir do que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória está completa. Tá entendendo? Por que a vitória está completa? Porque o salvo, o que tem o espírito, ele só peca ainda por causa do corpo. E por que ele peca por causa do corpo? A natureza humana está corrompida. E esse corpo é corrompido. Por isso que por isso que o Kadosh, o eleito, o que tem o espírito, ainda às vezes peca. É só por causa do corpo. Mas quando ele deixar de viver nessa barraca, que é esse corpo que nós vivemos nesse corpo imortal, aí sim a morte vai ser destruída. Por quê? Porque não vai ter mais nenhuma chance da gente pecar mais. Porque é esse corpo, é esse coração corrompido que faz a gente pecar. É esse coração corrompido que vê coisas, que vê alegria em coisas más. Esse corpo aqui, esse coração é corrompido. Mas aí, quando este corpo que morre se vestir do que não pode morrer, ou seja, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, hoje, do jeito que ele está hoje no céu, como que ele está hoje no céu? O seu rosto brilha como o sol. O seu olho são como chamas de fogo. As suas roupas são brancas como a neve. Os seus pés são como bronze polido. Tá? Então lá vai ser muito lindo, tá? E o seu corpo não vai ter mais, não vai ser mais esse daqui não, tá? Esse corpo aqui, ó, que tem odores. Muito pelo contrário, o seu corpo vai ser glorioso. Beleza? A morte, aí sim a morte será destruída. A vitória está completa. E depois ele ainda fala: ô morte, onde é que está a sua vitória? Porque a morte, ela reinou por muito tempo na terra. Mas agora ela já não vai reinar mais. A última palavra é do Senhor. E a palavra é: ele venceu. E todos aqueles que ele escolheu venceram junto com ele. Nossa, Renato, vídeo muito longo. Entendi. Se você ficou até o final, cara, são grandes as chances de você ser salvo, tá? E outra coisa também, você só vai assistir até o final se você for destinado a ver até o final. Beleza? Continuando. Agora tá bom, Renato, por que isso não é pregado na igreja? Porque isso vai contra a carne. A maioria das pessoas que estão na igreja não são espíritos, são carne. 95% estão lá para duas coisas. Elas estão lá para uma coisa, para resolver os seus problemas. Elas estão lá por interesse. Elas estão lá ou para resolver a vida delas, né? Tá com algum problema. Ah, não, eu tô com problema no casamento, tô com problema nisso, tô com problema naquilo. Mas tudo bem, Renato, o Deus Todo-Poderoso chama o ser humano assim, através do problema. Eu sei. Só que a pessoa vai lá só para isso. Ela não vai lá para aprender sobre Deus, aprender os seus caminhos, aprender a divindade que ele é, aprender os seus atributos, saber um pouco mais dele. Não, eles não vão lá para isso, eles vão lá para resolver problemas. Tá entendendo? Não, eu quero minha casa própria, eu quero isso. A igreja de pedra, fez o Todo-Poderoso do gênio da lâmpada mágica, um resolvedor de problemas. Só isso. E a segunda também é no mesmo raciocínio. Elas estão lá para tirar um problema que ela tem. Ah, eu tô com alguma doença. Mas por que ela tá com a doença? Porque ela pecou. Ela pecou e tem a doença. Então ela vai lá só para ter a cura. Depois que ela tem a cura, ela vai sumir. Porque ela tava lá por interesse. Tá entendendo? É só por isso. Não é à toa que dos leprosos, lá 10 leprosos foram curados. Só um foi para agradecer. O um que foi para agradecer é o salvo. Porque os 9 estavam lá tudo por interesse. Em outras passagens também, Jesus tinha um povo muito grande com Jesus, mas estavam com ele por interesse. Só por causa dos milagres e porque ele podia oferecer. Jesus estavam fazendo milagres com os pães. E o pessoal gostou. Por quê? Porque o pessoal é preguiçoso. O pessoal quer viver nas custas dos outros. O que o povo queria fazer? O povo, ele queria viver nas custas de Jesus, nos milagres de Jesus e resolver os seus problemas. Mas aí quando Jesus começou a falar, quando Jesus
disse a palavra verdadeira, a palavra que é dura de ouvir, que é difícil de ouvir, e eles falaram: nossa, como é que a gente vai conseguir viver com esse cara? As palavras dele são duras demais. Como que nós podemos ouvi-la? Nós não conseguimos ouvir, e eles se afastaram, e aquela multidão se diminuiu drasticamente. Por quê? Porque Deus tirou os interesseiros. Deus tirou aqueles que não querem ouvir a mensagem verdadeira, elas querem ir pelas suas próprias convicções. E elas estão lá justamente só por interesse. Tá entendendo? É isso, galera. Eu ia dar vários recados pra vocês, mas não vou dar porque esse vídeo ficou muito longo. É isso. Eu te espero em um próximo vídeo. Até lá.